E agora a gente vai para outro assunto ainda, assunto de conteúdo, a gente vai falar de saúde, um assunto interessantíssimo que a gente nunca conversou aqui no Você Bonita. Estamos recebendo hoje o neurocirurgião Dr. Marcelo Peroco, bem-vindo. Tudo bem? Tudo prazer bem, tê-lo prazer. aqui. Olha só, a gente vai falar hoje de neuropatia. Eu não sabia que o nome era neuropatia. Quando eu comecei a ler aí, até para me informar para a nossa entrevista, eu liguei os sintomas e liguei aquilo que eu estava lendo ao nome. Mas, na verdade, acho que as pessoas até, pelo que me passou do assunto, é algo até conhecido, é algo que é até comum entre as pessoas. É uma coisa muito frequente. É frequente, bem né? frequente. Como que a gente classifica, então, a neuropatia? O que é neuropatia? Então, neuropatia é toda lesão que a gente tem em um nervo periférico. Tá. Né? Os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico que liga todos os nossos órgãos ao cérebro e à medula. Então, todo nervo que está indo nesse caminho, nessa via de levar o sinal de algum órgão ou levar informação para algum órgão, é parte do sistema nervoso periférico. Puxa. Então, toda lesão que tiver em algum nervo é uma neuropatia. Aí você tem várias neuropatias, várias causas. Vamos colocar, então, primeiro, a gente separou alguns mitos e verdades para a gente desenvolver o assunto. Vocês vão ver que interessante, vocês vão se identificar. Primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá. Mito ou verdade? A neuropatia causa formigamento e fraqueza muscular. Sim. Isso é um sintoma, então, do problema? Sim, é um sintoma. Né? Quando tem fraqueza muscular, já é uma neuropatia mais avançada, mais grave. Tá. Mas o formigamento, a perda de sensibilidade já é sinais iniciais da neuropatia. Quais são as regiões principais desse formigamento? Depende do nervo acometido. Tá. A mais frequente é neuropatia diabética. Então, nas ainda mãos, um pouco nos no assunto pés, que a gente falou aí da Sim. retina, né? Então, assim, uma coisa muito frequente é a neuropatia diabética. Tem alcoólica, tem por trauma. Uma muito frequente é o túnel do carpo. O túnel do carpo é uma neuropatia. Sério, eu ia te perguntar, Sim, eu lembro, a primeira sim. coisa que eu lembrei foi isso, eu tive depois, eu tive na gravidez, depois que o João nasceu, muito, depois passou. Depois passa. Mas ficou nesse período, então é considerado, vamos explicar o que é, então, é túnel Túnel do carpo. do carpo. Isso, É tem quando tem um formigamento nas mãos. Nas mãos. A pessoa às vezes acorda com dor à noite, acorda de manhã formigando as mãos. Tem um nervo mediano que passa pelo pulso que vai para inervar a mão. Tá. E ele é comprimido por uma bainha aqui. É uma compressão, uma lesão traumática do nervo, comprime o nervo e dá essa neuropatia, que chama síndrome do túnel do carpo, porque acontece a compressão aonde o nervo mediano está passando nesse osso do carpo. Tá. Mas se a Então, pessoa você tem não essa tiver nenhum compressão. trauma, se a pessoa não se recorda de ter... Na enfim, verdade, de ter batido. movimentos repetitivos, né? No trabalho, a pessoa que anda de moto, a pessoa que anda de bicicleta, a pessoa que faz muitos movimentos repetitivos, acaba tendo uma lesão traumática, não um trauma direto ali, grave, mas microtraumas e vão levando a essa neuropatia. Puxa, olha que interessante. E é comum essa É comum, essa do túnel do carpo é túnel. muito comum. A do diabetes é muito comum, a alcoólica é muito comum. Como que é a alcoólica, doutor? A pessoa que bebe, né, ela acaba tendo lesão dos nervos periféricos, porque tem uma capa que envolve os nervos, né, que chama bainha de mielina. Isso vai estragando. O álcool acaba destruindo vários tecidos, né, em excesso no organismo das pessoas, e começa a dar uma neuropatia alcoólica. Começa a ter perda de vitaminas, Puxa. começa a machucar o nervo. E isso em qualquer parte do corpo, no caso do Sim, álcool? sim. Mas ela tem quando ela está no momento de Normalmente- crise ou ela tem, ela não bebeu e aí aquilo já aconteceu? Não, a neuropatia é uma coisa a longo prazo, tanto no diabetes quanto no álcool, né? A neuropatia é uma lesão do nervo que vai aos poucos acontecendo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma neuropatia. Neuropatia é uma doença do nervo. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma neuropatia porque saiu de casa e tomou aquele golpe de vento no rosto. E aí tem uma paralisia facial, uma neuropatia do nervo facial. Entendi, Entendeu? entendi. Olha, gente, que interessante. Vamos colocar o próximo mito ou verdade, que a gente tem um ilustre, inclusive, para responder a pergunta. Olha lá, mito ou verdade? Na tela. As mulheres correm mais risco de ter, então, neuropatia? Sim. Tudo, né? Parece que tudo. A parte hormonal a está parte envolvida, doutor. A mulher acaba tendo, por conta das oscilações hormonais, acaba tendo mais perdas de sais, minerais, perdas de vitaminas e acaba tendo uma propensão maior a ter
essas neuropatias, né? Entendi. Você vê mais frequência de casos em mulheres. Em mulheres. Vamos colocar um vídeo, então, para a gente ilustrar, inclusive, para entender o que acontece nessa parte nervosa, vamos dizer assim. Pode explicar para a gente, doutor? Olha lá. Como é que é essa... Você quer chegar próximo da tela? Ou daqui dá? Acho que dá, né? Olha lá. Vamos passar do início? Vamos passar do início pro doutor. Se você depois... Como é que é melhor para você? Você quer ir mostrando, apontando? Ou se você for narrando para a gente, já dá para entender? Então tá bom. Aí a gente está vendo, então, esses impulsos nervosos. Sim, que você comentou. os impulsos nervosos são levados, né? Aí está mostrando que às vezes lesa a pele e aí a gente sente, pela lesão que teve na pele, a gente vai sentir a dor lá, no cérebro, né? Muitos pacientes, às vezes, machucam o pé, machucam a mão e não estão sentindo a dor. Parece com uma ferida na pele e não percebem que se machucaram, né? Acontece, por exemplo, no diabético. Aí, pé diabético. O que é o pé diabético? Muitos pacientes, às vezes, chegavam no hospital com o pé infeccionado por causa de um machucado na sola do pé, que ele se machucou e não percebeu que se machucou. Porque a neuropatia diabética levou ele não ter a sensibilidade na sola do pé. Entendi. Entendeu? Vai perdendo por quê? Porque como esse nervo está rompido, então não tem mais um impulso nervoso. Ele está machucado, então ele não leva, é um distúrbio na condução nervosa. Puxa vida. Então ele não leva o sinal que acontece na pele em direção ao sistema nervoso central, a medula e o cérebro. Então a gente acaba não percebendo que se machucou, porque está anestesiado. Então, as pessoas que têm aí o formigamento com frequência, seja nos pés ou nas mãos, mesmo não tendo aí diabetes, até esse túnel do carpo, como você comentou, é algo que a longo prazo pode ser perigoso para o indivíduo, dele perder uma sensibilidade e não voltar mais? Sim, alterações de sensibilidade, a pessoa tem que investigar para ver qual que é a causa. Né? Então, assim, a pessoa precisa ver o porquê que está tendo essa alteração de sensibilidade para não se perpetuar essa alteração de sensibilidade. Entendeu? Puxa. Para poder tratar e evitar lesões futuras. Porque parece uma coisa realmente muito normal, muito do dia a dia, ter um formigamento, né, no pé, às vezes tá Mas se frio. começa a ser frequente, olha, que eu estou todos os dias acordando com os pés anestesiados. Eu tenho que investigar, porque pode ser uma neuropatia por alguma causa. Tem várias causas, pode ser substâncias químicas, às vezes a pessoa trabalha com produtos químicos, então podem afetar os nervos. Aí a pessoa precisa fazer uma investigação para poder, às vezes, tirar aquela intoxicação e o nervo voltar à atividade normal, não ser uma lesão que se perpetue na pessoa, entendeu? Entendi. Olha, não podia imaginar que muitas vezes é um sinal de que algo está errado e que parece assim, que é algo que não nos comprometeria, mas que pode ser perigoso. Por isso, nossa, pauta sensacional. Vamos deixar o próximo mito ou verdade? E daqui a pouquinho tem pergunta do público, fazer várias perguntinhas do público, hein? Quem se identificou com o assunto, quem está sentindo aí, né, nas extremidades, está sentindo alguma coisa, vamos lá. Então, a gente comentou, aí eu vou deixar como mito ou verdade, se essa neuropatia afeta mais as mãos e os pés. A gente comentou que sim, mas será que tem outras regiões que podem ser tão afetadas quanto essa? Então, a neuropatia afeta mais mãos e pés? Essas são as regiões mais comuns. As regiões mais comuns é mãos e pés. Porque as neuropatias sistêmicas, né, diabetes, alcoólica, por outras hipoavitaminosas, né? Quando você está com a vitamina baixa, você acaba afetando mais mãos e pés. É o mais frequente. Agora, teria alguma outra região que as pessoas podem sentir alguma coisa e nem imaginam que seja um problema com os nervos? Sim, porque às vezes você tem uma neuropatia que afeta o sistema digestivo, por exemplo. E a pessoa pode ter alterações intestinais, alterações gástricas por conta de uma neuropatia, né? É mais raro, mas pode ocorrer. Né? Na face, né? Nas mãos, nos olhos. Às vezes a pessoa tem uma paralisia da movimentação ocular, como o outro colega oftalmologista estava falando. Isso é uma neuropatia de um nervo que movimenta o olho. Às vezes a pessoa tem uma alteração no olho, entendeu? Então, assim, vários locais. Mãos e pernas. Tudo pode ser. Mãos e pés é mais frequente, mas outros órgãos do corpo, todos podem ser afetados. Porque todos têm nervos, né? Lesou o nervo é uma neuropatia. Vamos colocar na tela, então, perguntinha do público e a gente já vê se tem tratamento, o que a gente deve fazer, né? Perguntinha hoje, vamos lá. Marília, um beijo pra você. Quem tem hérnia de disco... desculpa, eu li Marília, ela é de Marília, de São Paulo, mas é a Pietra. Um beijo, Pietra. Quem tem hérnia de disco pode sofrer neuropatia, hérnia de disco?
Sim, tem ali uma grande informação. A hérnia de disco, ela comprime um nervo que vai dar uma radiculopatia, que na verdade é uma neuropatia, porque você machuca aquela raiz nervosa, né? Então, assim, toda vez que você tem uma lesão de um nervo, é uma neuropatia. Então, a hérnia de disco causa uma neuropatia. Ela pega um nervo todo e machuca esse nervo, dando, às vezes, dor no braço, dor na perna, dependendo da localização dessa Quando a gente tem, por exemplo, um problema na coluna que vai radiar para outras regiões. Isso. É neuropatia. É uma neuropatia. A pessoa está com uma mononeuropatia, está pegando aquele nervo que vai para a perna, está causando dor, começa a causar, às vezes, formigamento, perda de força, dependendo do grau de compressão desse nervo. Então, assim, a compressão pela hérnia de disco gera uma neuropatia. E aqui chegou uma pergunta interessante. Você comentou aí do túnel do carpo. E aí qual será que é o nome dela agora? Egila Canuto, acho que esse é o nome dela. Ela comentou que ela fez cirurgia do túnel do carpo e hoje ela continua sentindo dores, ela não consegue fazer várias atividades. Então, a cirurgia para algumas neuropatias é um tratamento efetivo? Sim, a neuropatia, no caso da síndrome do túnel do carpo, num grau avançado, num grau mais intenso dessa neuropatia, você tem que fazer a descompressão desse nervo por cirurgia. Se essa descompressão não for muito efetiva ou se o nervo já estiver muito machucado, às vezes a pessoa continua sentindo alguns sintomas. Às vezes a gente demora muito tempo para tratar e aí essa compressão do nervo pode já estar perpetuada, né? Então, assim, você não tem regressão dos sintomas às vezes. Às vezes melhora um pouco, mas continua às vezes tendo algumas dores. É só cirúrgico? Não. Quando é um grau leve, você pode fazer alguns exercícios, tratamentos com terapia ocupacional, com fisioterapia, para estar melhorando esse nervo e a dor está sendo solucionada no caso do túnel do carpo. Tá? As outras neuropatias, na maioria das vezes, o tratamento é só medicamentoso, clínico, né? Você trata com medicações que vão tratar esse nervo, vão ajudar na reconstituição desse nervo, né? E aí, o diretor está perguntando do ciático. O ciático é o nervo que sai da coluna, né? O conjunto de raízes nervosas que saem na coluna lombar vão formar um nervo que chama ciático, que vai para a perna. Quando você machuca ele, você tem uma neuropatia, que tem uma dor que chama ciática. Estou com uma ciática, é a dor na perna causada pela lesão do nervo ciático. Então, justamente o que eu te disse no início da pauta, que quando eu li o nome neuropatia, eu não liguei o nome a todos esses problemas que são realmente muito comuns. Na verdade, a neuropatia é o conjunto. É o conjunto. Agrediu o nervo, seja em que parte do corpo isso aconteceu, é uma neuropatia. O que vai mudar é o tratamento. Com certeza. A gente acaba agrupando as neuropatias diabéticas, alcoólicas, né? Pacientes com HIV são mais propensos a ter neuropatias, porque tem lesão dos nervos. Então, assim, vários problemas inflamatórios podem acometer os nervos, a gente classifica como neuropatias. E aí tem outros problemas que causam neuropatias, que você pode tratar esses problemas isoladamente. Isoladamente. Isso. Entendi. Olha, interessante. A gente vai separar mais uma perguntinha do público que a gente vai colocar na tela. E depois tem uma aqui, que eu não sei se assim meu diretor separou, que é muito interessante. Essa é da Renata. Um beijo para Renata. Ter tendinite crônica leva, então, a ter essa neuropatia? Será que ter tendinite crônica e também é considerado uma neuropatia ou leva a uma neuropatia? Não, na verdade, assim, os pacientes que têm uma tendinite crônica, às vezes ele tem associado junto também uma neuropatia. Mas a tendinite é uma doença dos tendões e a neuropatia é uma doença dos nervos, é uma coisa separada. Separada, entende? Mas pode, em algum paciente, ter aí... Pode ter as duas lesões, com certeza. Deixa eu fazer a pergunta da chikungunya, que aqui eu achei muito interessante. É da Filomena. Um dos sintomas dessa febre, então, chikungunya, como ela coloca aqui, é a dormência das mãos. É considerada uma neuropatia? Como amenizar, então, esses sintomas? É legal a gente até comentar desse assunto, porque o verão está chegando, o calor já voltou. E não dá para achar que o mosquito foi embora, que está 100% resolvido, a gente parou de falar no assunto, mas é bom a gente retomar. Como é que a gente encara aí? Então, assim, a chikungunya é uma doença causada pelo mosquito, né? Que na maioria das vezes ela cursa com artralgia, dores nas articulações, né? Mas assim, teve uma epidemia na ilha de Reunion, que é uma ilha na Ásia, e lá foi observado que teve muitas manifestações nessa epidemia, teve muitas manifestações de
doenças mais graves por conta do chikungunya, tá? Encefalites, neurites e neuropatias. Né? Uma neuropatia é a síndrome de Guillain-Barré. Pacientes com chikungunya nessa epidemia que teve nessa ilha, foram 4% de pacientes que estavam com chikungunya tiveram um Guillain-Barré. Que é aquela que tem perde a força, pode ficar com insuficiência respiratória, tem uma forma grave. Então, assim, chikungunya é uma doença que na maioria das vezes cursa com artralgia, mas ela tem manifestações sistêmicas e neurológicas muito graves. Tá? Então, teve uma epidemia no passado, nessa ilha, em que teve muitas lesões graves relacionadas ao sistema nervoso central. Encefalites, neurites, neuropatias. E o Guillain-Barré foi presente em 4% dos doentes nessa epidemia. Então, assim, começou com sintomas além da artralgia, tem que procurar um tratamento especializado. Eu acho que não dá para bobear e eu gostei muito, Filomena, que você tocou nesse assunto. Muito obrigada. Doutor, para a gente encerrar, uma última pergunta, até como curiosidade. Você é a favor de, às vezes, tratamentos alternativos? Você acha que podem auxiliar, além dessa, de uma fisioterapia, né, de uma terapia ocupacional? Aliás, um beijo para minha mãe, que é uma terapeuta ocupacional fantástica e deve estar assistindo a gente, me lembrei aqui. Você acha que uma acupuntura e outros tratamentos que podem vir junto também podem ter um efeito? Você, como médico, é difícil, né, até de fazer essa pergunta, porque quando a gente fala aí de medicina, a gente fala de estudos e tal, científicos, mas a gente sabe que alguns tratamentos complementares, alternativos, hoje têm sido importantes, né? Sim, não, a acupuntura, outros tratamentos que mexem com a autoestima da pessoa, que deixam a pessoa mais animada, isso ajuda a combater a dor. Então, assim, a osteopatia, né, todos esses elementos que a gente tem para poder tratar fora da medicina tradicional vão ajudar os pacientes, podendo aliviar as dores, né? Porque, assim, o tratamento da neuropatia normalmente é você tirar a causa, né? Por exemplo, no diabético você tratar o diabetes, no alcoólatra você tratar o alcoolismo, né? Quando tem uma lesão compressiva você tirar essa compressão, mas, assim, a reposição das vitaminas, isso é medicamentoso, isso é médico, mas todo o conforto que a gente pode dar para o paciente, com uma acupuntura, né, florais, todas essas outras alterações, a gente pode estar tratando o paciente no geral, né? Um acompanhamento psicológico, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia, uma atividade física. A atividade física também é importante. Sim, é importante, porque a atividade física estimula, né? E a gente sabe que uma lesão neurológica, uma lesão nervosa, com estímulo, ajuda a recuperação mais rápida, né? Então, assim, muitas vezes, repouso. O repouso é importante em algumas lesões. No caso de lesões do sistema nervoso, quanto mais a gente estimula aquele órgão, a gente vai ter uma resposta melhor. Então, assim, quanto mais atividade física, quanto mais estímulo a pessoa tiver, quanto mais gente envolvida tiver nesse tratamento, melhor vai ser o resultado. Olha, fantástico, adorei. Juntando as coisas, né? Meu diretor disse para você voltar, que foi muito, muito legal. Porque, olha, assim, a gente começa, né? Coisas isoladas que a gente acha que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Não, tudo verdade, é uma mesma, tudo junto é uma mesma coisa. Às vezes a gente não sabe que ajuda a procurar quando tem algum sintoma como esse, que foi a nossa pauta que você explicou. Então, gente, procurar um neurocirurgião, uma fisioterapeuta, né, uma terapeuta ocupacional, tudo isso trabalha junto. Isso para manter qualidade de vida, manter o conforto desse paciente durante o tratamento, né? Com certeza. Parabéns, doutor Marcelo Perocco, hoje no Você Bonita, neurocirurgião. Te espero, então, mais vezes para a gente falar mais desses assuntos que pode parecer, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Todos nós passamos por isso, então vamos estar mais atentos agora na hora de encarar as neuropatias. Obrigada, doutor. Um beijo para os seus filhos. Estava me mostrando os filhos, família tão linda. Parabéns. Aí tem 4 filhos. Que loucura, doutor. Olha, mas tenho certeza que todos estavam assistindo, viu? Um beijo para os filhões aí e traga da próxima vez. Quero conhecer essa galera, essa turma. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima.